Quando ele nasceu, era tudo muito diferente, principalmente para quem não vivia em uma capital. Notícias demoravam dias, semanas, às vezes meses para chegar. Sou filho de Tubal Vilela da Silva e Nila de Siqueira Silva. Meu pai mexia no ramo imobiliário na cidade de Uberlândia. Eu nunca tinha entrado na televisão, como é que eu ia mexer com isso? Ele falou, bom, eu também não conheço, mas quem tem uma concessão aqui em Uberlândia, que é o Edson Garcia Nunes, ele está desejoso de vender. E ele foi crescendo, acompanhando as mudanças do mundo, sem imaginar que um dia o seu trabalho mudaria a vida de milhões de pessoas. E eu que nunca tinha entrado numa emissora de TV, tive de mexer com o nascedouro da televisão brasileira. No início da década de 70, algumas emissoras que forneciam programas para a TV Triângulo, como a TV Record, estavam em crise. A Excelsior havia sido fechada. A emissora com sede em Uberlândia precisava de uma alternativa. Ele deixou clara a diferença entre somente cumprir seu dever e trabalhar com ousadia. Eu gostaria de comprar o direito de exibir o Jornal Nacional. Ele olhou e falou assim, peraí, você é meio maluco, não? Chamou o Walter, que era o diretor-geral. O Arce falou, Walter, Tubal tá aqui, esse mineiro tá aqui querendo comprar o Jornal Nacional, olha que coisa. Aí eu falei, peraí, não existe esse negócio de comprar o Jornal Nacional. Nós vamos estudar aqui, o que nós vamos te arrumar? Você vai para Uberlândia, depois você volta. Então, uma semana depois eu estava lá. Aí eu fiquei conhecendo o Zé Bonifácio de Oliveira. Como é que você vai exibir esse jornal? Manda de ônibus para mim, nós vamos vender 3 programas. O Jornal Nacional, o Chacrinha de quarta-feira e o Planeta dos Homens com o Jô Soares. Aí eu fiquei numa felicidade extrema. Cheguei com um cheque de 120 mil e entreguei para o Walter Clark. E aí ele pegou o cheque, olhou e chamou o Arce, superintendente comercial. Arce, o Tubal está aqui com esse cheque. O que nós vamos fazer com esse cheque? Vamos rasgar. Você não vai precisar pagar esses 2 meses. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma experiência. Você vai começar a receber as novelas das 8h30, depois do jornal, e mais esses 2 programas e o jornal. Aí, aquilo ali para mim, eu vou te contar uma coisa, foi um céu, foi uma alegria que eu vou te contar. E, então foi dado início a essa afiliação. E aí eles começaram a me entregar mais programa. E assim, cada vez mais pessoas puderam compreender a diferença entre viver em um lugar distante e fazer parte de um país. Entre ter informação no tempo possível e em tempo real. Entre o analógico e o digital. Entre apenas ter notícia e ser notícia. Mostrar ao mundo nossa cultura, nossa gente, nossa identidade. Ele, que sempre foi fascinado pelo mundo, trouxe o mundo para o lugar onde nasceu. Conversei com o Walter, ele me chamou o Boni na sala dele e falou, Tubal tá querendo exibir um jogo do Maracanã, tem como arrumar? Aí o Boni falou assim, bom, eu posso pôr uma câmera no Maracanã para mandar o jogo para ele. Porque a Globo tinha aberto uma sessão muito grande, colocando uma câmera no Maracanã, olha, uma câmera para transmitir o futebol para o Uberlândia. Tá vendo ela? Olho no lance! Pelo exemplo dele, resistimos aos tempos mais difíceis. Porque ele segue nos mostrando a diferença de apenas assistir a mudança e fazê-la acontecer. Quando eu iniciei nesse negócio que surgia como uma grande novidade no Brasil e se despontava ainda no horizonte, como se diz, eu apaixonei pelo negócio. Eu apaixonei por aquele dia a dia. Então eu entrei num negócio que era 24 horas por dia. Eu chegava no domingo, sábado, eu estava exausto. Começava a segunda, eu estava apaixonado, porque cada dia era uma novidade. Desafios que eram, assim, enfrentados e cumpridos.
Nesse dia em que comemoramos nossos 60 anos, a sua história é eternizada na nossa casa, para nos inspirar e nos lembrar todos os dias que a sua coragem foi o que nos trouxe até aqui. E que é nela que vamos sempre nos apoiar para os próximos 60 anos. Em nome de toda a TV Integração, o nosso muito obrigada a você, Tubaldi Siqueira Silva, o fundador do nosso sonho de fazer televisão.